Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos à nossa videoaula referente à primeira atividade avaliativa. Todas as informações referente a essa atividade vocês encontram no roteiro de estudo orientado que está no campus virtual. Então vamos dar início. Então, o experimento de movimento retilíneo uniforme, né, a MRU, ele basicamente está mostrado nessa foto aqui, né? Então tem uma esfera, um eletroímã, esse eletroímã está ligado numa fonte e uma chave liga e desliga, tá? Então se eu desligo a chave, eu cesso a corrente elétrica que gera o campo magnético, aí a bolinha cai. Aqui inicialmente eu tenho um plano inclinado, a bolinha a componente da força-peso faz com que ela seja acelerada, e aqui eu tenho um plano horizontal para que a bolinha passe pelos sensores ópticos, tá? Os sensores ópticos são conectados ao cronômetro, tá? Que vai nos dar de maneira automática os tempos. Então, a única coisa que a gente precisa fazer para coletar os dados é posicionar os cronômetros em distâncias conhecidas, y1, y2, y3, y4, tá? E gerar a chave liga e desliga para que o cronômetro pegue os dados de tempo, tá? Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. Vou passar aqui no próximo slide que vai ficar mais claro. Tá? Essa aqui é a visão lateral, então, do experimento de movimento retilíneo uniforme. A bolinha, quando se desprende do eletroímã, ela percorre esse trecho aqui, tá? Que ela está acelerada para depois vir para a parte horizontal. Nessa parte horizontal, que a gente tem que o somatório das forças é igual a zero, tá? Então tem a força peso e a força normal gerada pelo trilho na esfera. Então, se eu tenho o somatório de forças igual a zero, obviamente desconsiderando a força de resistência do ar, se eu não tenho forças atuando no sistema, o somatório igual a zero, eu não tenho aceleração, tá? Então, por isso que é um movimento retilíneo uniforme, com a ausência de aceleração. Tá? Então isso nos dá que a velocidade da bolinha ao longo de toda a trajetória é igual a zero. Tá? Esses tracinhos aqui para cima então são os sensores, tá? Que vocês viram na imagem anterior. Então quando a bolinha passar pelo primeiro sensor, o cronômetro vai ser ativado, tá? Todos os 4 tempos vão ser ativados, vão começar a contar. Tá? Quando a bolinha passar pelo segundo sensor, aí eu posso anotar o tempo 1, que ele vai ser travado, tá? A bolinha interrompe o sensor 2 e o tempo 1 trava, e assim por diante. Quando a bolinha passar para o sensor 3, trava o tempo 2, quando a bolinha passa o sensor 4, trava o tempo 3, e por último, quando a bolinha passar de frente ao sensor 5, ele trava o tempo 4, tá? Então, só para ficar mais claro, quando a bolinha trava o tempo 4, esse tempo 4 é referente a y1 mais y2 mais y3 mais y4, tá? Por isso que eu escrevi aqui, ó, y1 mais y2 mais y3 mais y4, que é o percurso total, a distância total da bolinha durante este tempo aqui, 0,504 segundos, tá bom? Então esse é o experimento de MRU. Foi feito várias repetições, né? Foram repetidas inúmeras vezes, 10 vezes, é muito rápido o experimento, que a bolinha passa rapidinho pelos sensores, e aí foi feito a coleta de 10 dados para obter, na realidade, a média dos tempos, tá? Eu vou fornecer para vocês já a média final, tá? Nos próximos slides. Então esse é o experimento de MRU, tá certo? E outra coisa que foi anotado também para o experimento de MRU são as incertezas, né? Então a gente anota a posição dos sensores, né? Que é o y1 até o y4, a distância entre os sensores, e também temos que anotar a incerteza dessas posições, né? Para a gente saber qual que é a incerteza das posições, a gente precisa saber qual foi o instrumento de medida utilizado, né? No caso foi uma trena, como vocês podem ver aqui, né? Uma trena normal. Então, a menor medida, a trena é um instrumento analógico, a menor medida que a trena consegue fazer é 1 milímetro, né?
Então, como é um instrumento analógico, a incerteza de qualquer instrumento analógico, eu divido a menor medida que esse instrumento consegue fazer, que no caso é 1 milímetro por 2, né? Então a incerteza nossa é meio milímetro, passando para metros dá 0,0005 metros, tá? Então essa é a nossa incerteza das posições dos sensores, tá? E a incerteza do tempo, que é essa outra coluna aqui, tá? As incertezas eu estou denominando por essa letra grega maiúscula que é o θ, tá? Desculpa, delta maiúsculo, tá? Então delta y é a incerteza dos y, das posições, e o delta t a incerteza dos tempos, tá? Como os tempos foram obtidos através do cronômetro e é um instrumento digital, eu não divido por 2, tá? Eu pego apenas a menor medida que este instrumento consegue fazer. Então eu tenho aqui 0,1, 2, 3 casas decimais. Então este cronômetro nos dá a precisão de 0,001 segundos, tá? Foi o que está escrito aqui, é o que está escrito aqui para todos os tempos obtidos, tá? Então esta é a precisão ou incerteza do nosso instrumento, tá? Que no caso é a mesma coisa, não se divide por 2, certo? Então foi assim que foi obtido os dados de MRU, que eu vou mostrar para vocês logo adiante. Vamos para o outro experimento que também foi realizado na mesma aula, tá? Para os alunos que fizeram. A gente normalmente faz os dois experimentos na mesma aula e nas aulas sucessivas a gente faz as análises dos dados, os gráficos, tá? Então, o outro experimento, que é o de movimento retilíneo uniformemente variado, é basicamente o mesmo do MRU, porém na vertical, né? Como vocês podem ver aqui nessa imagem, eu tenho a esfera também presa no eletroímã, e ela está na vertical, então eu tenho as forças atuando aqui, a força peso, né, que vai atuar, então eu tenho uma aceleração no experimento, tá? Então aqui da mesma forma eu tenho os sensores e as distâncias, né, da bolinha ao primeiro sensor, ao segundo, ao terceiro, ao quarto sensor, que são os Y1, Y2, Y3 e Y4. A trena também foi utilizada para medir essas distâncias, tá? E o cronômetro é o mesmo, tá? Só foi utilizada uma outra função diferente do experimento de MRU para que pudéssemos coletar os 4 tempos, tá? Então, só para ficar mais claro, aqui do lado eu coloquei um desenho esquemático, tá? A bolinha, então, ela tem a força-peso atuando, certo? Então, se eu tenho uma força atuando no sistema, pela segunda lei de Newton, tem uma aceleração, né, que é a aceleração gravitacional, que vai fazer com que a velocidade da bolinha aumente com o tempo, né? Então, a partir do momento que a bolinha vai caindo, a velocidade dela vai aumentando cada vez mais, né, diferentemente do MRU, que a velocidade era constante. Tá? Então, também foi anotado as posições Y1 mais Y2, que é a distância quando a bolinha saiu do eletroímã e passou por este sensor aqui, tá? E também a gente fez a anotação dos tempos que foi dado diretamente pelo cronômetro, tá? Então, quando a bolinha sai do eletroímã e passa pelo primeiro sensor, a gente tem o tempo 1, referente a esse Y1. Quando a bolinha sai do eletroímã e atravessa o segundo sensor, a gente anota o tempo 2, o cronômetro trava o tempo 2, então a gente tem um tempo 2 que é relacionado a Y1 mais Y2, tá? Por isso que eu escrevi aqui da mesma forma que do MRU, Y1 mais Y2, e assim por diante, tá? Até ela percorrer até a distância total, até o último sensor, que são todos os Y somados, tá? E aí eu tenho o tempo 4, tá? Que eu vou passar para vocês, está nessa tabelinha aqui. Então, para os alunos que não fizeram o experimento, tá? Vocês podem utilizar essa tabela superior, ela é referente aos dados do movimento retilíneo uniforme, tá? Então, essa primeira coluna são as posições que foram lidas com a trena, tá? A incerteza é essa aqui mesmo, tá certo? As posições são de 15 em 15 centímetros, tá? Aqui já está em metro, tá? Muito importante a gente ter a orientação, a anotação de todas as unidades, né? Então, no caso aqui, em metros, posição em metro, a incerteza da posição está em metro também,
a mesma unidade. Os tempos que foram coletados pelo cronômetro estão aqui, e a incerteza dos tempos, tá, estão aqui também, como eu já disse. E a tabela inferior é a mesma coisa, as posições, incerteza da posição, os tempos e as incertezas dos tempos, porém para o experimento de queda livre, tá? Então, primeira tabela não temos aceleração, e a segunda tabela aqui temos aceleração gravitacional, tá? Então vamos para o próximo slide para a gente aprender como fazer o gráfico, tá? Dessas duas, referente a essas duas tabelas que eu mostrei, em um papel milimetrado ou papel linear, tá? Eu não vou chamar de papel milimetrado, porque esse papel aqui é o nosso papel virtual, é o mesmo que vocês irão utilizar para fazer o gráfico de vocês, tá? Eu vou enviar um modelinho, vou explicar melhor nos próximos slides. Vocês vão fazer o gráfico diretamente neste papel aqui, tá? Este papel, ele é linear por quê? Porque todas as divisões dele, as menores divisões, são constantes, né? Todas as divisões são iguais e se repetem inúmeras vezes, tá? Tanto no eixo vertical quanto no eixo horizontal, certo? Eu fiz este papel de uma forma para facilitar a nossa vida. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisões maiores, tá? Eu estou analisando os tracinhos maiores, então tem 10 divisões maiores no eixo vertical, eu tenho 10 divisões maiores também no eixo horizontal. Vocês vão ver que vai facilitar a nossa vida para fazer os cálculos, tá? Porque a divisão por 10 é bem mais fácil. E dentre essas 10 divisões maiores, eu tenho as divisões menores, tá? Cada divisão maior tem 5 divisões menores, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então eu tenho no total, no eixo tanto horizontal quanto eixo vertical, 50 divisões menores, tá? Também vai facilitar bastante o nosso cálculo desses números redondos. Então vamos lá, para a gente aprender a fazer o gráfico utilizando esse papel em escala linear. Como é que a gente vai fazer? Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mãos é aquela tabelinha, né, dos dados que foram obtidos de maneira experimental. Eu tenho as posições Y, as incertezas das posições, tá? Observe que essa incerteza que eu vou utilizar é diferente da tabela de vocês, tá? Tanto as posições, tá? Os tempos são diferentes para que vocês possam fazer vocês sozinhos depois, tá? Quanto as incertezas também são diferentes das incertezas que vocês irão utilizar, que são as reais, tá? Essas incertezas elas não são reais, eu aumentei elas de maneira proposital para que vocês consigam enxergar as barras de erro, tá? As incertezas vão nos dar as barras de erros de cada ponto, que eu vou explicar direitinho, tá? Então, uma incerteza maior vai dar uma barra de erro maior para que vocês consigam visualizar na explicação dessa videoaula, tá certo? Então, primeiramente, o que a gente vai precisar para construir o gráfico é apenas as posições e os tempos, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer para construir um gráfico é os dois eixos de coordenadas, né, que é o eixo vertical, que a gente chama de eixos das ordenadas, e o eixo horizontal, que são os eixos das abscissas, né. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar as posições, tá, os y no eixo das ordenadas, o eixo vertical, e os tempos no eixo horizontal, o eixo das abscissas, tá. Então eu preciso de ter os pares de coordenadas, tá, de y e tempo, os 4 pares de ordenadas para poder colocar de maneira espacial, em 2 dimensões, tá? As posições e os tempos em cada posição bem definida do meu papel linear, tá? Em escala linear. Então a posição que é o eixo vertical, que está no eixo vertical, é a nossa variável dependente, tá? Que ela depende do outro eixo, que é o eixo horizontal, onde está o tempo. O tempo é nossa variável independente, né? O tempo percorre de maneira independente e a posição depende dela, certo? Então vamos lá. Eu tenho então aquele papel mesmo que eu mostrei para vocês, né? Com as divisões, as mesmas divisões por 10, tá? E as divisões maiores por 10 e as divisões menores 5 cada uma, tá?
A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o maior valor da posição, tá? Em y é 0,4 metros e o tempo é 5,9, eu vou arredondar para 6, tá? Eu vou colocar lá no último tracinho, tá? Então o tempo aqui é 6 segundos, o meu tempo maior colocar no último tracinho e minha posição maior, 0,4, eu vou colocar lá no último tracinho também, tá bom? Agora, fazendo isso, eu sei quanto que vale cada um dos meus tracinhos maiores, tá? E outra coisa também extremamente importante é informar quais são os eixos, tá? Então, esse eixo aqui vertical, olha só, coloquei Y, que é a posição, eu coloquei a unidade entre parênteses. Vocês terão que fazer isso também. O eixo horizontal é o T de tempo, né? E entre parênteses a unidade que foi utilizada, se é segundos, se é horas, anos e assim por diante, tá? No nosso caso é segundos, vamos utilizar sempre o sistema internacional, tá? Então, uma vez que a gente estabeleceu os valores maiores no último tracinho, a divisão por 10 facilita a nossa vida, né? Cada tracinho maior, então, 0,4 dividido por 10 é 0,04, tá? Então eu coloco aqui o primeiro valor 0,04 e vou somando 0,04, tá? Até chegar no maior valor, certo? E no eixo horizontal vou fazer a mesma coisa, eu divido 6 por 10, vai dar 0,6, tá? Então, desculpa, voltando aqui a menor divisão, então, no eixo vertical, esse menor tracinho aqui, como eu tenho 50 divisões, basta eu dividir, né, 0,4 por 50, eu tenho que essa menor divisão vai ser 0,008, tá bom? Já no eixo horizontal, eu tenho que os tracinhos maiores valem 0,6, né? Então eu vou colocando 0,6, 1,2, eu vou somando até chegar em 6, tá? E os tracinhos menores, a menor divisão, o eixo horizontal, que são os tempos, é 0,12, né? Basta dividir então 6 por 50, ou basta eu dividir aqui, ó, nesse espaçamento aqui eu tenho 10 tracinhos, então eu dividi 1,2 por 10, né? Só deslocar a vírgula. Então cada menor tracinho vale 0,12 segundos, tá? Estes menores tracinhos não é necessário colocar o valor neles, tá? Igual eu coloquei nos tracinhos maiores, porque senão fica muito poluído, cheio de valores aqui, não dá para enxergar direito, né? Vai ficar um em cima do outro, tá? Não precisa colocar os valores para todos os tracinhos, somente para os tracinhos maiores, tá? Mas os tracinhos menores, eles são importantes para a gente conseguir colocar de maneira correta os dados no nosso papel, tá? Então vamos começar. Começar por esse primeiro ponto é o mais fácil, né? Na posição 0 o tempo era 0, é a nossa origem do centro de coordenada, tá? Então tá lá o nosso primeiro ponto na posição 0, 0, tá? Vamos para o segundo ponto agora, que é no eixo Y, no eixo vertical, eu tenho 0,1 metros, tá? Então como é que eu vou observar onde é 0,1 metros? Esse tracinho, segundo tracinho maior é 0,08 metros, né? Não é ele então. Só que eu sei que a cada menor divisão é 0,008 metros. Então esse tracinho menor aqui eu somo, deu 0,088, tá? O outro tracinho de cima, o segundo menor tracinho, é 0,096, eu somei novamente, 0,008, tá? E 0,096, pessoal, tá muito próximo do valor que eu quero, que é 0,1, tá? Então é só utilizar o bom senso. Eu vou passar um traço horizontal, então um pouquinho para cima desse 0,096, tá? Esse eixo horizontal, esse traço horizontal que vai me orientar a colocar o ponto na posição correta, tá? Agora vamos para o próximo passo, que é utilizar o tempo, que é 1,6 segundos, que eu vou analisar aqui no eixo horizontal, né? Então aqui eu tenho 1,2 segundos, o primeiro tracinho menor aqui eu somo a menor divisão, que é 0,12, então dá 1,32 segundos, tá? O próximo tracinho é 1,44, tá? O próximo 1,56, certo? E 1,56 é um valor também bem parecido com o que eu quero, tá? Fazendo os arredondamentos. Então é bem ali onde eu vou colocar o meu traço vertical,
tá? Então, na interseção entre esse traço horizontal e o vertical, é exatamente ali que eu vou colocar o meu ponto, o meu segundo ponto, tá? Então, pessoal, é exatamente isso que a gente vai fazer para todos os demais valores, tá? Eu detalhei um pouquinho mais para esse primeiro ponto, para que vocês consigam compreender, tá? E o restante dos pontos a gente vai fazendo a mesma coisa, ó, aqui a posição é 0,2, é exatamente aquela que está lá, tá? E o tempo 2,9, está quase chegando em 3, é um pouquinho antes do 3, então coloquei o segundo ponto, o terceiro ponto, e o quarto ponto é exatamente aquilo que a gente tinha definido como os maiores valores, né? Eu coloquei ele um pouquinho para trás porque é 5,9, não 6 exatamente, tá? Então esses são os nossos pontos, tá? Do experimento de movimento retilíneo uniforme, como vocês podem observar, uma reta, né? Como deveria ser, já que eu não tenho aceleração atuando no sistema, né? Agora vamos para as barras de erro, né? Como é que eu vou colocar a barra de erro nesses pontos? Então tem um ponto genérico qualquer aqui. Primeiramente eu quero colocar a barra de erro de y, tá? Então vamos supor que a incerteza do y neste ponto aqui é 0,04, tá? Eu sei que os tracinhos maiores aqui, esse espaçamento dos tracinhos maiores aqui, vale 0,04, tá? Então, como essa incerteza ela é mais ou menos esse meu valor desse ponto aqui, tem a incerteza da posição que está no eixo vertical, tanto para mais ou quanto para menos 0,04, e eu sei que 0,04 corresponde a esses tracinhos maiores, tá? Então eu vou representar minha barra de erro das posições como esse traço verde que vocês podem ver aí, tá? Também na vertical, ou seja, a incerteza deste ponto nas posições, ela está dentro dessa minha barra aqui, tá? Ele poderia estar em qualquer posição dentro dessa barra, tá? Para menos 0,04 metros ou para mais 0,04 metros, tá? E a incerteza do tempo agora, tá? Representando aqui em vermelho, é a mesma coisa, porém representado por um traço horizontal, tá? Então este meu ponto aqui, como a incerteza que é 0,6 segundos, eu exagerei bastante nessa incerteza para que vocês possam visualizar. Meu ponto, que foi obtido de maneira experimental, ele pode estar, a incerteza dele está relacionado horizontalmente a esses valores aqui, tanto a menos um valor de 0,6 ou até mais 0,6 segundos, tá? Então a incerteza deste meu ponto aqui, ou seguindo essas incertezas que estão escritas aqui, está dentro desse quadradinho aqui, tá? Então, uma incerteza bem grande, obviamente muito diferente do nosso experimento real, que vocês vão ver, a incerteza é bem pequenininha, vai ser até difícil de colocar a barra de erro. Muitas das vezes a barra de erro não é nem possível ser colocada, porque ela fica muito pequenininha, até menor do que o próprio ponto, tá? Então, às vezes não tem como nem colocar a barra de erro, de tão pequena que é a incerteza, tá? Vai ser os nossos casos na maioria dos nossos experimentos que a gente vai realizar, tá bom? Então é assim que se faz barra de erro. Então, para os nossos dados lá, para o dado que eu estava fazendo anteriormente, a incerteza é 0,008, tá? Não é uma incerteza real, repetindo, tá? Como é o caso de vocês, temos 0 a mais no caso de vocês, então é menor ainda, tá? Então, como a menor divisãozinha aqui, cada menor tracinho aqui, na escala vertical das posições é exatamente 0,08, então eu coloco um tracinho para cima e um para baixo, tá? Então, essas são as barras de erros minhas das posições, tá? E dos tempos, eu coloquei elas variando aqui, tá? Para que vocês consigam também compreender que as incertezas elas podem ser diferentes para cada ponto, tá? Elas não necessariamente vão ser iguais. Vocês irão utilizar as incertezas iguais, tá? A incerteza do instrumento de medida, porém, normalmente quando a gente repete várias vezes um experimento, o que acontece é que a gente soma a incerteza do instrumento de medida
de medida, a gente soma o desvio, né, ou a média dos desvios das repetições, tá? Então, por isso que às vezes a gente obtém incertezas que variam, tá? Que não é igual de ponto a ponto. Porém, no caso de vocês vão fazer para começar a praticar, né? Vocês vão utilizar sempre a mesma incerteza, tá bom? Isso aqui é só a critério de aprendizagem, tá? Para que fique bem claro para vocês. Então, a incerteza do tempo, tá? Aqui um traço horizontal, tá bom? Depois que traçado as incertezas, vocês irão, no caso do MRU, passar uma reta, tá? Representando aqui com a cor vermelha, representado por uma cor vermelha neste caso, tá? Essa reta, pessoal, vocês vão passar vão tentar posicionar ela o mais próximo possível de todos os pontos, tá? Isso aí é feito no olho mesmo, tá bom? Então, como os dados foram obtidos de maneira experimental, obviamente os pontos não vão estar precisamente em cima da reta, tá? Vocês podem observar que esse pontinho fugiu um pouquinho, tá? Esse outro também fugiu um pouco e assim por diante. Isso acontece porque existem incertezas, né, nas medidas experimentais, por isso que esses dados flutuam um pouco e não estão em cima da reta precisamente, tá? Então o que vocês vão fazer é traçar uma reta que esteja o mais em cima dos pontos possível, tá? No olho, do jeito que eu fiz aqui, tá? Essa é a reta que eu acho que seja adequada para estes pontos, tá bom? Aí agora o que a gente vai fazer, uma vez traçada a reta, essa reta aqui, ela é representada por uma equação linear, né? Y em função do que depende do tempo, AT mais B, né? Onde A é o coeficiente angular e B é o coeficiente linear, né? O coeficiente angular, pessoal, é o que nos dá a inclinação da reta, né? Tá? Então, essa inclinação da reta ela é muito alta, o valor de A vai ser alto, tá? Essa inclinação é baixa, o valor de A vai ser pequenininho, né? E o B é o nosso coeficiente linear, né? É exatamente a posição onde essa reta toca o eixo vertical, né? Que no caso aqui vai ser um valor próximo de zero. Agora vamos aprender como que a gente calcula esses valores dos parâmetros de A, que é o coeficiente angular, e de B. O coeficiente angular, o A, ele é calculado pelo ΔY dividido pelo ΔX, né, que no caso é o tempo, ΔT. Então, esse delta aqui é a variação, né, de duas posições, então preciso de duas posições em Y e preciso de duas posições no tempo, tá? Como é que a gente vai pegar essas posições para calcular o valor do coeficiente angular? A gente não pode simplesmente pegar os valores dos pontos, tá, experimentais. Por quê? Porque a gente poderia obter coeficientes angulares diferentes em cada seção do nosso gráfico, tá? Então, a maneira mais correta para se obter o coeficiente angular é pegar dois pontos em cima da reta que foi traçada, tá? Essa reta é a reta que melhor representa os nossos pontos experimentais. Então, eu vou pegar dois pontos em cima da reta, tá? Este ponto aqui é o primeiro que eu vou pegar, tá? Mais ou menos ele intercepta ali a posição 0,6 segundos e 0,044 metros, tá? Então esses são os primeiros pontos. E um outro ponto que eu vou pegar é esse ponto aqui, tá? A gente pode tentar pegar onde a reta intercepta posições bem definidas para facilitar a nossa vida. Então esse outro ponto aqui tem 3,6 segundos e 2,244 metros, tá? Então agora é só fazer a continha, pegando esses valores aqui. ΔY é 0,244 menos 0,044 dividido por 3,6 menos 0,6, tá? Igual está mostrado aqui. Só fazer essa conta para obter o valor de 0,067, tá? Esse é o valor do coeficiente angular, tá? É um valor positivo, indicando que a reta ela tem uma inclinação crescente, né? Se esse coeficiente desse negativo, a reta seria decrescente, tá? O coeficiente linear, agora,
como que a gente vai calcular ele? Uma vez que a gente calculou o coeficiente angular, que deu esse valor, a gente vai substituir ele na equação da reta, que é essa equação aqui, e pegar um valor de y e um valor do tempo, tá? Isolar o valor de b, tá bom? Então, eu pego 0.067, substituo aqui, pego um valor de tempo, pode ser esse valor aqui, 0.6, e o valor da posição correspondente a este tempo, e substituo aqui no y, tá? Isolo o b e vou achar esse valor aqui. Então, vocês podem observar que o b não é zero exatamente, é um valor bem pequenininho, tá? Mas não é exatamente zero, tá? Então, pessoal, a gente obteve os dois valores, tanto o coeficiente angular quanto o coeficiente linear. Agora, resta saber qual que é o significado físico desses valores, né? São dois números, né? Mas qual que é o significado destes dois números no nosso experimento? Tá? Para a gente saber qual é o significado desses dois números no nosso experimento, eu vou precisar recorrer à equação do MRU, né? Que é y igual a y0 mais vt, essa equação do movimento retilíneo uniforme. Tá? E eu vou comparar essa equação com a equação da reta, tá? Que foi utilizada anteriormente, que é a y igual a t mais b, né? Ou b mais at, só troquei a ordem aqui, tá? Então, fazendo essa comparação da equação do MRU com a equação da reta, eu vou observar que o nosso coeficiente angular, que é o a, ele nada mais é do que a velocidade, tá? É o termo que está multiplicando a variável independente, tá? Que é o eixo horizontal, o tempo. Então, o nosso coeficiente angular, que deu o valor de 0.067, que é um número, agora a gente sabe que ele representa a velocidade, tá? Então, a gente vai colocar aqui como o eixo vertical está em metros e o eixo horizontal em segundos, a velocidade em metros por segundo, tá? Esse, então, é o significado físico do nosso coeficiente angular, tá? Representa a velocidade da bolinha ao longo do percurso, tá? Uma velocidade média dela ao longo de todo o percurso no trilho horizontal, tá? E o coeficiente linear, qual é o significado dele? Olha aqui, ele está correspondendo à posição inicial y0, né? A posição inicial nossa foi 0, vocês lembram lá no nossa tabelinha, né? Posição inicial, quando o tempo era 0, a posição inicial era 0. Então, por isso que o coeficiente linear dá um valor muito próximo de 0, tá? 0.0003 metros é a posição inicial da bolinha, tá? Então, exatamente isso que vocês vão ter que fazer, tá? Para o MRU, fazer o gráfico com os valores que foi passado, que eu passei para vocês aqui, tá? Fazer o gráfico com as barras de erro, se for possível, tá? Se as barras de erro for muito pequenininha, basta dizer que elas são muito pequenininhas. Passar a reta vermelha, que melhor representa os pontos, e calcular o coeficiente angular, o coeficiente linear, tá? Então, eu vou deixar disponível no campus virtual também um modelinho, tá? Parecido com esse aqui, para facilitar a vida de vocês. Nele vocês vão ter que colocar o nome, tá? Coloquem o nome completo, a turma, tá? Para facilitar a nossa vida na hora da correção, tá? Aqui eu já deixei pronto o eixo Y, a unidade, vocês vão colocar aqui em metros, tá? O eixo X, tá? Vocês podem substituir, vai ser o tempo, tá? Eixo T e a unidade, que é segundos, vão utilizar sempre o sistema internacional, tá? E aqui eu já deixei as bolinhas, tá? Para que vocês possam, utilizando o computador de vocês ou qualquer programa que vocês acharem melhor aí, tá? Eu vou enviar o arquivo em formato PPT ou algum outro formato, tá? Para que vocês possam ir posicionando e colocando os valores como eu expliquei para vocês, tá? E o eixo ao traço vermelho, tá? Que também vocês vão poder manipular ele para fazer esse gráfico aí, tá? Esse do MRU, tá? A próxima página vai ser bem parecida, não tem um traço vermelho, é referente aos dados do MRUV, tá? Então aqui não vai ser uma reta, vai dar uma parábola, tá? Uma parábola bem, ela não é bem íngreme, tá? Mas vocês vão ver que não é exatamente uma reta. Por quê? Porque existe a aceleração da gravidade atuando, tá? Então a posição em função do tempo não vai dar uma reta, vai dar uma parábola com concavidade para cima, tá bom?
o gráfico do MRUV, somente os pontos com barra de erros, tá? Então, como é uma parábola, não tem como calcular o coeficiente angular, porque o coeficiente angular varia ao longo da parábola, tá? Cada ponto da parábola tem uma inclinação diferente, tá? Então, aqui não precisa calcular coeficiente angular nem um linear, tá bom? Então, o último slide do modelinho que eu vou deixar no campus virtual para vocês, também coloquem sempre o nome, tá? E a turma é parecido com esse aqui, tá? Para que vocês possam calcular o coeficiente angular e linear, tá? Eu vou deixar as equaçõezinhas aqui, basta vocês ir copiando e colando e colocando os valores que foram obtidos, tá? Para mostrar para a gente como que foi calculado estes parâmetros, tanto o coeficiente angular quanto o coeficiente linear, tá? Aí no final vocês podem escrever qual o significado físico também do coeficiente angular, né? O que ele significa através do experimento de MRU e o coeficiente linear também, tá? Então a atividade é basicamente isso. Então aqui a gente finaliza a nossa primeira atividade. Vocês enviam o arquivo em formato PDF, tá? Via campus virtual, e todas as informações que forem necessárias estão todas no campus virtual. Então, um abraço a todos.